Então, basicamente, o título da minha apresentação, né, codificador de recorrência e entropia máxima dos microestados de recorrência, a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é que esses conceitos, a despeito de eles serem muito ligados à minha área, eu sou físico de formação e trabalho com área de sistemas dinâmicos, teoria do caos, sistemas não lineares, é relativamente assim, simples a gente transcrever esses conceitos. Eu vou tentar ser o mais claro possível, mas vocês sintam a vontade de perguntar, ok? Não tem nenhum problema, não. Basicamente, o que eu pretendo fazer na minha apresentação, né? Infelizmente, eu não tenho GIFs engraçados e eu também sou péssimo com piadas, mas a minha ideia aqui é a gente fazer uma breve introdução assim do que eu quero dizer sobre recorrências e o que nós podemos fazer a partir de recorrências para analisar dados. Então, existem alguns conceitos chamados RP e RQAs, que a gente conhece costumeiramente em dinâmica não linear. Eu vou apresentar uma primeira etapa de resultados, certo? E essa primeira etapa de resultados é só para mostrar o que a gente fazia, certo? O que a gente fazia alguns anos atrás. E depois eu vou entrar basicamente nesses conceitos de microestados de recorrência, certo? Ferramentas para analisar dados via microestados de recorrência, que é o que nós estamos fazendo atualmente, e os resultados mais recentes nesse sentido, ok? Bom, basicamente, o que nós queremos dizer sobre recorrências é uma ideia baseada nos conceitos de Poincaré, de 1890, e basicamente o que Poincaré dizia é que se você descartando algumas trajetórias excepcionais, alguns casos muito raros de acontecer, certo? Você deve ter infinitas recorrências, contanto que você espere tempo suficiente, certo? Ou seja, quer dizer que um determinado sistema, certo? Você pode pensar no sistema planetário, você pode pensar, enfim, no clima, você pode pensar em vários tipos de sistemas diferentes, contanto que você espere tempo suficiente, você vai perceber algum tipo de repetição. Essa repetição pode não ser, digamos, muito visível, né, por conta de que, tipicamente, você não pode esperar tempo infinito, certo? Então, como você não tem tempo infinito para esperar essas reocorrências, então, dificilmente você vai conseguir notar em boa parte dos casos. O problema é que, apesar desse conceito ser muito interessante, muito legal, e ter sido desenvolvido em 1890, certo? Conceitualmente, uma das primeiras vezes que nós temos menção a ele em 1890, dificilmente ele é aplicável num caso em que você não tenha computadores, você não tenha máquinas digitais para poder processar esse tipo de informação. Então, o que nós fazemos, certo? Digamos que você tem um sisteminha, certo? Então aqui eu tenho algumas equações, mas assim, o que vocês precisam entender é que essas equações aqui, elas vão descrever um determinado sistema, certo? Então você pode colocar os valores que você quiser naquele x, y, z, o a, b, c ali são constantes, certo? E daí você pode colocar quaisquer valores nesses caras aqui e deixar ele evoluindo, certo? Então você simplesmente integra numericamente, certo? No seu computador você integra numericamente e daí você vai ver a evolução desse sistema aqui. Eu pretendo colocar um videozinho aqui, que é basicamente essas equações sendo evoluídas no tempo, certo? Então ele é um vídeo bem breve. Basicamente, você tem aqui as variáveis x, y e z, certo? E daí você consegue ver, basicamente, como que aquelas equações, elas se comportam, certo? Conforme você vai evoluindo o tempo. Basicamente, esse sistema aqui, ele entra num regime caótico, certo? Ou seja, se você mudar aqueles valores de x, y e z que você deu inicialmente, essencialmente você sempre vai cair, na verdade, em casos ligeiramente diferentes, que, de novo, cai no teorema lá de Poincaré, que essencialmente você precisaria de tempo infinito para ver a repetição disso, ok? Então, basicamente, a gente tem esse comportamento aqui, voltando aqui para a nossa apresentaçãozinha. Basicamente, se você evoluir, você vai ter aquele tipo de comportamento. Perceba que aquele tipo de comportamento é um tipo de comportamento bem complicado para um sisteminha tão simples quanto de 3 equações, certo? E daí, basicamente, se você utilizar os conceitos de Poincaré, certo? Então aqui eu fiz só uma figurinha daquela evolução lá. Se você fizer uma análise, na verdade,
discretizando, por assim dizer, aquela dinâmica, certo? Levando raio de tolerância, por assim dizer, para aquela dinâmica, você consegue ver quantas vezes, ou melhor, o quão próximo essa dinâmica ela se repete com relação a esse seu raio de tolerância. Perceba que, em princípio, você pode fazer isso em qualquer porção dessa trajetória aqui, certo? Dessas trajetórias. Você pode seguir qualquer uma delas, sempre definir um raio de vizinhança, e daí você pode avaliar o quanto ele se repete ao longo dessa dinâmica, certo? Aqui eu fiz apenas uma espécie de um resumo dessa ideia. Então perceba que se você tomar um determinado ponto, certo, daquela sua trajetória, você pode definir uma espécie de um epsilon 1. Esse epsilon 1 ele vai determinar o número de pontos que caem próximos desse ponto aqui que também está evoluindo dinamicamente. A parte interessante disso é que você consegue avaliar comportamentos muito complicados de uma forma relativamente simples, certo? Então, essa caracterização aqui é uma forma de recorrência baseado, na verdade, nos trabalhos de Ekman, de 1987. Então, como que a gente faz? Bom, basicamente, suponha que esse seu xi, esse seu xj aqui, certo? São vetores. Então, basicamente, são aquelas trajetórias, certo? Então, são essencialmente aquelas linhas que a gente observava naquela figura anterior. Essas linhas, então, elas vão ser determinadas a partir de uma matriz, certo? Elas vão ser avaliadas a partir de uma matriz nivelada por esse seu epsilon aqui, que é basicamente aquele raio de tolerância que a gente define aqui, certo? Em princípio, esse carinha aqui, ele é arbitrário. Você precisaria, na verdade, definir qual que é o valor mais adequado para você poder caracterizar uma trajetória como recorrente ou não recorrente. Mas, né, tendo isso em vista, se você definir esse epsilon de forma adequada, em princípio, certo? Em princípio, você teria, na verdade, uma matriz de uns e zeros, certo? Essa daqui é a função de Hafside, então você vai ter a função de degrau. Então, essencialmente, você vai ter uns e zeros e você vai ter uma matriz binária para aquela evolução. Então, aqui eu coloquei apenas um outro sisteminha. Esse sisteminha aqui ele não é integrado, certo? Então, ele é um mapa. Então, ou seja, as variáveis xn e yn vão definir as variáveis xn mais 1, yn mais 1 e assim iterativamente. Você vai evoluindo isso daqui, essencialmente você vai tendo a evolução do seu sistema aqui, certo? Então aqui é basicamente a variável x, certo? Evoluindo nessas iterações aqui, ao longo das iterações n, e essencialmente você consegue reescrever essa evolução aqui a partir de um gráfico de recorrência que é basicamente descrito por essa matriz aqui, certo? Então você vai ter uns e zeros, e esses uns e zeros vão dizer se as variáveis elas são próximas ou não umas das outras. Então perceba que em princípio eu tenho xj, xi aqui, certo? Ou seja, xj e xi aqui, e como eu vou fazendo a comparação ponto a ponto ao longo dessa trajetória com ela mesma, você consegue reescrever essa evolução aqui a partir de uma matriz de uns e zeros. Essa matriz de uns e zeros, ela tem algumas estruturas, então vocês podem ver que tem alguns blocos brancos, tem algumas linhas brancas na diagonal, na horizontal, na vertical, enfim. Você tem um monte de estruturas, mas ela, assim como a dinâmica desse sistema aqui, também não é muito simples, certo? Assim, você teria alguma dificuldade para poder avaliar esse tipo de coisa. E é por isso que, na verdade, foram desenvolvidos também os quantificadores de recorrência. Os quantificadores de recorrência, essencialmente, vão quantificar, certo? Vão quantificar essas estruturas aqui, certo? Essas estruturas desse seu sistema, de modo a traduzir isso em algum tipo de informação mais simples e mais objetiva, certo? Só um pequeno detalhe, eu estou sempre colocando via equações, mas perceba que essas séries aqui são dados, certo? São simplesmente dados. Você poderia ter uma série de dados, sei lá, de pluviometria, de temperatura, enfim, você pode pensar na quantidade que você tem interesse. Mas eu estou simplesmente utilizando equações para ver se a gente consegue simplificar um pouco essa ideia. Bom, então existe uma quantidade muito grande de quantificadores de recorrência atualmente, certo? Então, como eu disse para você, boa parte disso começou em 1987, e hoje em dia a gente conta com um número bastante amplo de ferramentas de recorrência, de quantificação de recorrência. Algumas das mais, assim, gerais, certo? Ou das mais simples, das iniciais, por assim dizer,
seria uma taxa de recorrência, que é simplesmente contar o número de pontos brancos pelo número de pontos totais que você vai ter naquela sua matriz. Laminariedade, que vai quantificar as horizontais ou as verticais, ou seja, horizontais de pontos brancos e verticais de pontos brancos. O determinismo, que vai quantificar essencialmente as diagonais de pontos brancos. E a entropia, certo, que nesse caso em particular, ele vai utilizar o histograma das diagonais, certo, de pontos brancos dessa nossa matriz aqui em cima, certo? Legal. Então, partindo dessa ideia, em 2017, a gente publicou em conjunto com pesquisadores da Federal do Rio Grande do Norte, um trabalho na revista PLOS ONE, utilizando esses quantificadores para detectar transições, detectar, na verdade, pequenas variações em séries experimentais, séries de dados experimentais, que eles obtêm, que eles fizeram experimentos na UFRN, em camundongos, certo? Então, basicamente, o que você tem? Essa série aqui em vermelho na parte de cima, certo? Ela é basicamente a variação do movimento, certo? Ou seja, a movimentação dos camundongos, principalmente aqui basicamente na parte quando ele está dormindo, certo? Então, quando ele está dormindo, essencialmente existe um sensorzinho, e esse sensorzinho ele capta a movimentação do camundongo dormindo. O que acontece? Essa série aqui, ela tem toda uma característica própria como essa outra aqui de baixo, certo? Então ela é bem, assim, ela tem uma oscilação bem grande, tem uma taxa de coleta muito alta, e daí esses dados aqui em particular são do hipocampo. Essencialmente isso é de uma área do cérebro do camundongo, que também é feita a coleta, e essa área aqui, ela é responsável por inúmeras atividades do camundongo em particular. Acontece que dados de acelerômetro são dados muito mais fáceis de serem coletados, certo? São dados muito mais simples de serem obtidos, mas o problema deles é que, em princípio, assim, você não teria como detectar certas coisas que estão acontecendo em áreas mais complicadas que você obtém a partir de sensores assim, coletados no cérebro. Então, basicamente, o que acontece? A gente utilizando essas ferramentas de recorrência, certo? Então, basicamente, o determinismo, que eu apresentei ali em cima, que está ligado àquelas diagonais recorrentes, você consegue detectar, essencialmente, algumas transições, certo? E esses dados aqui são desse acelerômetro, da parte externa, você consegue detectar algumas transições que ocorrem ligeiramente antes do evento propriamente dito de ele micro despertar, certo? Então, enquanto o camundongo ele está dormindo, em algum momento ele sofre micro despertares. Ele tem lá uma mexida grande e tal, então ele muda, na verdade, de estagiamento de sono, certo? Então, basicamente, esse tipo de fenomenologia, no hipocampo, ele é claro, certo? Então, você percebe claramente uma redução na amplitude, esse daqui é o determinismo do hipocampo, e você consegue, mas o interessante é que você consegue, a partir de uma ferramenta mais adequada, capturar essa informação no acelerômetro, certo? No acelerômetro. Bom, aí tudo bem. Basicamente, esse foi um trabalho que a gente tinha feito em 2017. E daí, basicamente, o que a gente pensou? Bom, a gente precisa de ferramentas para otimizar esses tipos de processo, por conta de que, para encontrar esses cálculos aqui, para realizar esses cálculos determinados, eu tive que definir aquele epsilon, certo? Aquele raio de tolerância. Esse raio de tolerância, como eu disse para você, ele pode ser um pouco arbitrário, né? Então, em 2018, a gente desenvolveu uma ferramenta, uma forma, na verdade, de otimizar essas detecções, certo? Então, se você pegar essas equaçõezinhas aqui, certo? Então, basicamente, essas equaçõezinhas aqui, elas estão ligadas àquele mesmo modelinho que a gente estava discutindo anteriormente, só que agora ele tem uma espécie de uma ligação entre dois modelos, certo? Você pensa que existe uma repetição dessas equações aqui, então você teria o I e J dela, e você tem esse gama aqui, que basicamente está ligado à conexão de um sistema com outro sistema. Esse parâmetro aqui, ele é um parâmetro muito, 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 muito pequeno mesmo, certo? Então eu coloco ele quase como nulo, de tal forma que é como se eu tivesse o sistema individualmente, certo? Eu não tivesse o sistema acoplado com um outro sistema desse, um sistema espelho desse. O legal é que quando você faz essas otimizações,
Em princípio, esse daqui é o determinismo, certo? Aqui a gente tem vários outros quantificadores estatísticos, então você tem a mean, a variância, a kurtose, a skewness, e basicamente você consegue detectar quando eu ligo aquele gama, certo? Quando eu ligo aquele gama, automaticamente o determinismo ele fica mais sensível, certo? Do que quando a gente faz essas otimizações, essencialmente você consegue detectar esse tipo de transição. Perceba que para poder fazer essas otimizações, a gente utiliza algumas características da evolução do próprio determinismo, certo? Mas isso foi, assim, como eu disse para vocês, a parte inicial nesses estudos. Bom, o que acontece? O determinismo é uma ferramenta muito interessante, mas a gente pensou que talvez a gente conseguisse utilizar um outro tipo de mecanismo para calcular a entropia que a gente tinha discutido anteriormente, que levava em consideração aquelas distribuições de probabilidade, mas sem precisar das diagonais, certo? Aquelas estruturas diagonais que a gente via naquela matriz. Então, basicamente, a gente construiu o que nós chamamos de microestados de recorrência. O que vem a ser esses microestados de recorrência? Bom, aqui está só um esboço, na verdade, de uma matriz de recorrência, como a gente tinha apresentado anteriormente. Aquela matriz, de fato, foi simulada e a gente obteve daquela série temporal. Isso aqui é simplesmente um esboço, mas para exemplificar o que a gente quer dizer com microestado. Veja só, em princípio, certo, apesar da projeção aqui ter esticado, a gente isso aqui parecer retangular, isso daqui é um quadrado, certo? Então você tem uma matriz nesse caso aqui, e daí basicamente você tem a diagonal principal, ou seja, o ponto é sempre recorrente a ele mesmo, certo? Então você vai ter um na diagonal principal, então sempre branco. Mas a gente pode pensar, na verdade, ao invés da matriz como um todo, a gente pode pensar em microestruturas, certo, dessa matriz, em microestruturas. Essas microestruturas, elas podem ter tamanho variável, você pode pegar 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, mas o caso mais elementar é 1 por 1, que seria a recorrência convencional. Caso você expanda, por exemplo, para 2 por 2, o que você teria? Bom, você basicamente teria, na verdade, uma estrutura, um conjunto de 16 possibilidades de extrações dessa sua matriz. Se você fosse para 3 por 3, você teria 512, assim por diante, certo? Então você poderia expandir esse cara até o tamanho, na verdade, da matriz como um todo. Tudo bem? Vocês percebam que vai haver várias, na verdade, várias interpolações, como essa matriz, na verdade, ela é espelhada, então, basicamente, essa parte triangular, ela é semelhante à parte triangular inferior, semelhante, mas do ponto de vista dos microestados tem algumas modificaçõezinhas, mas você tem estruturas parecidas de um lado, você vai ter os microestados semelhantes de um lado e do outro. Bom, só para que vocês entendam, assim, o poder, na verdade, desses microestados, veja só, isso daqui foi gerado a partir de uma função seno, certo? Então você pega lá uma função seno, define lá um raio de tolerância, certo? Calcula a matriz de recorrência, você vai ter basicamente isso daqui, certo? Eu só fiz um traço aqui, né, para poder fazer a divisão, mas esse traço aqui, em princípio, ele não existe. Então você vai ter essa estrutura aqui. Veja que no seno você tem, na verdade, uma estrutura periódica, certo? Então você tem basicamente recorrências que estão todas em diagonais e assim por diante. Você tem alguns quadrados aqui que essencialmente estão ligados à proximidade, na verdade, das recorrências nos topos e nos vales, na verdade, da função. Bom, basicamente, então, você tem esse tipo de estrutura. É uma estrutura muito simples. Do ponto de vista dos microestados, se eu calculasse, na verdade, os microestados sobre esse cara aqui, você vai ver que tem muitos microestados que praticamente não existiriam, certo? Não existiriam nesse tipo de sistema. Bom, então, veja só. Agora a gente tem, na verdade, microestados. Esses microestados, eles têm uma certa probabilidade de ocorrência numa matriz de recorrência, certo? Se ele tem uma certa probabilidade de ocorrência, eu posso calcular, na verdade, aquela entropia, certo? A gente pode calcular aquela entropia com aquelas probabilidades dos microestados. Mas a gente fica preso ainda àquele raio de tolerância, ao epsilon, certo? E ficar preso ao raio de tolerância, ele pode ser um problema bastante sério, porque qual que é o mais adequado, certo? Qual que é o valor eu deveria utilizar para poder ter uma boa aferição desses meus quantificadores nos dados que eu venho analisar? Então, partindo das ideias de Jaynes, dos anos 60, a gente, na verdade, pensou em estruturar isso em um conceito, certo? Ou seja,
a gente, ao invés de procurar um epsilon que seja adequado, a gente maximiza a entropia desses dados que você esteja analisando, certo? Então, se você pegar um certo conjunto de dados, você maximiza essa entropia de microestados, certo? E ao maximizar essa quantidade, automaticamente, como você vai ter uma função mais ou menos dessa forma aqui, você vai definir um epsilon apropriado para as suas análises. Note que nessa nossa conversa, se eu definir um raio de tolerância zero, então todos vão ser não recorrentes, então eu teria a probabilidade 1 desse estado aqui, certo? E zero de todos os outros. Basicamente, quando eu calculasse aquela entropia, daria zero. A mesma coisa aconteceria no epsilon igual a 1, só que eu ia ter um povoamento completo, na verdade, da probabilidade de todo mundo recorrente, então eu cairia também em entropia zero. Então eu teria essencialmente esses dois limites aqui. Legal. Então veja, se a gente maximizar a entropia dos microestados, basicamente a gente consegue definir automaticamente o epsilon, certo? A gente consegue definir automaticamente a estrutura da nossa matriz de recorrência e dali a gente pode tirar um monte de informações, certo? Só para que vocês tenham uma noção da implicação de maximizar a entropia, então aqui eu peguei simplesmente um sisteminha, certo? Um outro mapinha daqueles que eu apresentei para vocês, e daí eu calculei com um epsilon fixo, certo? Um epsilon qualquer aqui, então 0,1, eu tenho essa assim, estrutura para o meu gráfico de recorrência. Se eu maximizar a entropia para um determinado parâmetro, eu teria um determinado valor de entropia máxima para esse caso, e automaticamente definiria um epsilon, e veja a conjuntura, na verdade, da minha matriz, o quanto que eu ganho, na verdade, digamos, da diversidade dessa minha matriz. Bom, alguns casos a gente consegue, na verdade, encontrar, inclusive, analítico. Suponha que eu tivesse, na verdade, uma série de dados aleatórios, certo? Se eu tivesse uma série de dados aleatórios uniformemente distribuídas, de 0 até 1, certo? Essencialmente, eu fosse calcular a matriz de recorrência, então eu teria uma estrutura parecida com essa estrutura aqui, certo? Ou seja, conforme eu vou aumentando o meu epsilon, eu vou podendo tomar um número maior de pontos, vou tornar um número maior de pontos recorrentes nesse meu espaço completo, certo? Até um ponto em que eu chego numa expressãozinha e essa minha expressãozinha, ela vai me dar o epsilon, certo? Que ele maximiza a entropia de microestados do caso aleatório uniforme, certo? Então, nesse caso em particular, no caso uniforme aleatório, a partir daquela expressãozinha, a gente consegue chegar no valor de 0,293, ok? E daí, quando você faz a simulação, então você gera valores aleatórios uniformemente distribuídos, você cai basicamente nessas curvas. Perceba que o resultado simulado, ele vai ter algum tipo de perturbação por conta de que eu não vou ter um número infinito de valores para poder convergir totalmente. Mas o resultado ele é muito próximo. E basicamente aqui eu tomei blocos 2x2, 3x3, 4x4 naqueles meus microestados, ok? Muito bem. E daí você poderia me perguntar, o que a gente realmente ganha nessa situação? Qual que é a vantagem de fazer via microestados, certo? Via essas ferramentas de microestados, e não fazer da forma tradicional, certo? Que era feita. Bom, suponha então esse sisteminha aqui, certo? Então aqui eu peguei um sisteminha relativamente simples, a gente chama de mapa logístico, e o mapa logístico, basicamente, esse último gráfico aqui, essa última figura aqui embaixo, ela define basicamente os pontos em que esse seu X aqui, ele vai acabar mapeando a região de 0 até 1, certo? Conforme você vai aumentando o parâmetro R, certo? Esse elemento aqui, você vai tendo regiões periódicas e depois regiões caóticas, certo? Todos esses borrões que você observa aqui, eles são regiões, boa parte deles são regiões caóticas, e daí a gente tem esse tipo de estrutura. O que acontece é que, se você calcular via determinismo, você vai ter alguma coisa desse tipo, certo? O determinismo, ele em princípio deveria cair, como o próprio nome diz, determinismo, certo? Ele deveria cair quando você vai indo para regiões caóticas. Mas ele não tem, assim, um comportamento monotônico conforme você vai tendo esse aumento dessa estrutura que você observa aqui, certo? Então, a laminaridade também é a mesma coisa, a taxa de recorrência, a entropia da forma tradicional.
Então, o que, que a gente faz? Bom, a gente calcula via microestados, e quando você calcula via microestados, você consegue ver basicamente cada uma das transições, certo? Cada uma desses aumentos aqui de possibilidades para essa variável aqui, conforme você vai evoluindo o valor de R. E você consegue ver que basicamente você tem quedas aqui que são basicamente devidas às porções periódicas, certo? As regiões aqui em que ele fica margeando, fica repetindo valores, sempre os mesmos valores, certo? Ele fica batendo sempre nas mesmas posições. Muito bem. E daí, assim, você poderia também pensar, mas e quantos blocos desses você precisa extrair de lá? Qual que é a amostragem que você vai precisar? Quanto tempo computacional isso toma? Veja, todos os outros quantificadores de recorrência que eu apresentei, eles precisam que você analise a matriz como um todo. Então, eles vão acabar caindo pelo menos em algum nível, próximo em n quadrado, certo? Porque você vai ter que varrer a matriz como um todo para poder fazer as análises. Sim, tem formas de fazer alguns tipos de redução, mas em princípio você vai cair em alguma coisa desse tipo. Nesse nosso mecanismo, você basicamente precisa extrair amostras. E essas amostras, a gente mostrou nesse trabalho aqui, que você precisa de uma fração muito pequena de todas as possibilidades para poder cair num resultado que já seja razoável. Então aqui eu vou mudando basicamente de 1.000 para 5.000, 10.000 amostras e assim por diante, até 100.000 amostras, e perceba que o comportamento qualitativo ele não muda. A parte interessante é que o tempo, na verdade, computacional, como eu vou aumentando o número de amostras aqui, eu posso aumentar ele vai aumentando de forma linear, o tempo computacional também vai aumentando de forma linear, certo? Então, conforme você aumenta as janelas também, ou seja, o conjunto de dados que você vai analisar, você também vai precisar você vai ter um crescimento linear, contanto que você aumente o seu sampling proporcionalmente, certo? Basicamente, a aplicação da maximização desses conceitos levam, na verdade, a uma melhora ainda desses resultados simplesmente com microestados. Então, veja só, que se você calculasse sem a maximização e com a maximização, você ganha estruturas, você ganha um refinamento, na verdade, na detecção de variações muito sutis que ocorrem, na verdade, em alguns casos nesse mesmo sistema aqui. Então, você tem a curva vermelha, que seria, na verdade, com o valor fixo que a gente tinha utilizado anteriormente, e você tem a curva preta, que essencialmente é a maximização desses microestados, ok? Então, a gente tem essa ideia dessa maximização, a gente publicou nesse ano, certo? Então, saiu essencialmente no mês passado. E, basicamente, isso vai nos ajudar a poder detectar, de novo, aqueles dados lá que eu tinha apresentado dos camundongos dormindo, certo? Você vai poder utilizar essa maximização, certo? Para poder detectar pequenas variações que ocorrem muito antes da própria transição. Isso facilita porque você não tem mais o parâmetro livre, então você não precisa mais definir aquele parâmetro livre, você não tem mais o problema de definir, por exemplo, no caso lá do determinismo, você precisaria definir o que define uma diagonal de fato, aqui você não precisa mais fazer essa definição, e basicamente você tem um crescimento linear na questão do tempo computacional, contanto que você você fixe algum tipo de janela para análise desses seus dados. Tá? Aqui eu coloquei, na verdade, o threshold para vocês verem para vocês notarem como que ele evolui, na verdade, ao longo dessa maximização, então quanto que ele muda para maximizar a informação que você vai estar extraindo desse conjunto de dados aqui. Aqui eu fiz para vários casos, então, essencialmente, você tem esses tipos de comportamento sistematicamente para muitas situações diferentes. Em princípio, essa ideia de microestados, a gente está desenvolvendo, certo? Ou seja, os cálculos relativos à maximização via microestados, a estrutura que a gente vai observar dessas recorrências quando você analisa sistemas reais, certo? Séries temporais reais, a gente está avaliando atualmente, mas a informação que eu gostaria de deixar para vocês é basicamente essas que eu
coloquei aqui nesses meus primeiros resultados, certo? No que eu defino, eu coloquei aqui como conclusão, mas eu gostaria que vocês assim, vissem que em muitas áreas da ciência, então, como eu disse para vocês, eu sou físico, buscar ferramentas que sejam adequadas para detectar padrões, detectar estruturas, variações, transições, modificações, é importante e tem estudos dos mais amplos possíveis, certo? Então, basicamente, só para poder encerrar a minha apresentação, eu não sei se eu fui muito rápido, eu normalmente falo meio rápido, mas basicamente a entropia dos microestados de recorrência tem capacidade de detecção de detalhes e potencial de otimização de técnicas de recorrência. Então, veja só, todas aquelas ferramentas de recorrência que eu apresentei anteriormente, elas podem ser otimizadas, e essa é uma das coisas que a gente pretende fazer, utilizando essa maximização, porque todas elas dependem, na verdade, de uma discretização a partir daquele raio de tolerância. A maximização da entropia, ela fornece um threshold único. E veja que como um threshold único, automaticamente ele define uma distribuição única de microestados, certo? De conformações daquela sua matriz para o sistema que você esteja analisando. E essa distribuição única, ela pode ser utilizada como marcador, na verdade, para definir características, para definir padrões, repetição de padrões, enfim, para definir diversas propriedades do sistema que talvez fossem difíceis de detectar apenas a partir de uma quantificação, de um determinado valor ou de algum tipo de análise mais específico, tá? Então, por fim, eu não poderia deixar de agradecer todo esse trabalho e muitas outras coisas que a gente anda fazendo em colaboração com um grupo muito grande e bastante importante de pessoas aqui da Universidade Federal do Paraná, aqui de Curitiba mesmo, da UFRN Natal. Também tem um professor que nos ajuda na UFVJM em Janaúba e na Unifesp de São José dos Campos. A gente usa basicamente para poder fazer simulações da infraestrutura computacional da universidade. E eu tenho que agradecer, na verdade, às agências de fomento, então CAPES, CNPq, a FAPESP. Muito obrigado.